pessoas. Então, vamos começar hoje a nossa primeira roda de conversa da disciplina, cujo tema é Educação em Favelas e Periferias Urbanas. Então, nós temos vários convidados aqui, ilustres hoje, assim, tá bem legal. Eu vou só falar uma frase, depois que nos apresentarem mais. Bom, o Caio, que vocês conhecem. O André Lima, que tá ali. Que eles vão falar mais do Fórum Favela Universidade, que ele vai explicar mais o que ele é, que é esse fórum. O Diego Marcelino, que está aqui, que era afro-etnomatemática da Maré e que é nosso parceiro aqui do meu grupo de pesquisa e do Kleber. A gente tem um projeto de extensão em parceria com o grupo dele, do qual o Caio e a Braianda, que não chegou ainda, fazem parte, né, como bolsistas. O Kleber Costa Neto, que está aqui, que é professor aqui do Colégio de Aplicação. Cuidado! Que é professor do Colégio de Aplicação aqui da UFRJ e também do programa de pós-graduação em Ensino de Matemática daqui, e também que, mais importante tudo, é meu ex-orientando de doutorado e de mestrado. Vocês vão conhecer muitos orientandos e ex-orientandos, já conheceram o Diego semana passada, né, que também foi meu orientando de mestrado e doutorado, e o Kleber agora, e a Suelen Souza, que está ali, do coletivo Primavera, lá do Morro da Primavera, onde inclusive está dando uma operação hoje, e trabalha comigo também na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, onde eu sou assessor e Suelen trabalha lá em vários projetos com a gente. E é isso, a gente tem muitos convidados, então não sei bem qual será. E a Roberta, cadê a Roberta? E a Roberta que está aqui. É que ela está tentando mandar. Eu estou tentando te mandar, mas não sei com quem, você tentar pelo pendrive. Ah, eu vou pegar o pendrive. E a Roberta que está aqui, que vocês já conhecem, que é aluna de mestrado aqui do PEMAT, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática, e professora da rede municipal na Maré também. Então vai lá, senta aqui. Então quem vai começar? A Dedãe. Tá na ponta. Mas a ideia é que a gente faça a ideia é que seja uma coisa fluida, né? Assim. Pode deixar que, apesar de eu ter feito o curso de oratória com o Fidel Castro, eu vou ser um pouco mais breve. Pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui, agradeço o Vitor pelo convite e a paciência de vocês de me ouvir um pouquinho, né? Debater conosco aqui, debater comigo, com os colegas. Eu me chamo André Lima, trabalho na Fiocruz num setor chamado Coordenação de Cooperação Social, que seria algo muito próximo aqui na universidade, da área de extensão universitária. Mas particularmente, né, inclusive na minha formação como historiador e mais especificamente sobre os meus trabalhos de mestrado e doutorado, eu sempre estive na interface de um pesquisador militante e pesquiso inclusive na interface da história da saúde, né, a história de favelas, mais especificamente a história das favelas que compunham a área, o território que durante 21 anos eu residi, que é o Complexo de Manguinhos, ali do outro lado da Avenida Brasil. Essa trajetória me marcou, evidentemente. Eu preparei até um PowerPoint ali, mas eu vou declinar dele, né, porque o Vitor, quando no ano passado o Vitor faz um convite à minha pessoa e uma outra companheira, Ana Thais, que também é militante, que inclusive está hoje dando aula no pré-vestibular lá no Morro dos Macacos, o desafio era pensar, até para a situação redundante, né,
como pensar os desafios de uma educação, da educação na favela e periferia urbana, especialmente a educação superior, né? Essa seria o mote no primeiro momento. E aí a gente fez uma dobradinha que ela trouxe uma reflexão para a gente pensar o ensino superior. A gente precisa pensar não apenas a permanência desse estudante, mas também o acesso, né? Então, Thais já trouxe uma contribuição sobre o pré-vestibular e eu falando um pouco mais desses desafios da permanência. Seja como for, né, eu não quero ser redundante, porque eu tenho certeza que os colegas e as colegas aqui vão trazer outras contribuições, além de vocês mesmos já terem acompanhado isso na mídia, né? Assim, a grande maioria absoluta dos estudantes da classe trabalhadora está submetida a uma educação pública, que, por sua vez, salvo as ilhas de qualidade, aí a gente está falando dos colégios de aplicações, do Pedro II, do colégio militar, está fadada a uma narrativa, né, que tem sido reificada de que a deseducação é um projeto, né? Então, são escolas subfinanciadas, professores muito mal pagos, né? Nesse sentido, eu sou daqueles que devemos trabalhar o magistério como profissão e não como missão, né? Mas são verdadeiros heróis, diga-se de passagem, quem está em sala de aula, submetidos a uma série de contextos territoriais de violência, seja violência escolar, seja violência dos educandos a partir das suas relações, que essa ordem neoliberal, individualista, meritocrática traz sobre nós, de profundo adoecimento e sofrimento psíquico-mental, né? Atravessado pelo racismo, atravessado pelo patriarcado, e assim, de um cenário muito desolador, né? E aí no Fórum Favela Universidade, esse espaço que o Vitor me provocou a falar um pouco, durante um episódio de um evento que acontece todo ano, no mês de outubro, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tivemos em 2018 ou 2019, se me falha aqui a memória, a Ciência e Tecnologia com o tema Ciência para a Redução das Desigualdades. E a Fiocruz, junto com a UFRJ, estabeleceu uma série de atividades nos territórios que estavam próximos ao seu campo, ou inclusive na qual elas estavam inseridas. E aí, atividades em Manguinhos e Maré criou uma onda, um debate que trouxe à tona, a despeito de todos esses desafios e essas questões que estão colocadas, e poderia colocar aqui outras, para a produção de educação nas favelas e periferias. A gente viu muita potência. Obviamente, eu como pesquisador e professor militante já sabia disso, mas institucionalmente a Fiocruz passa ou pelo menos parte da Fiocruz passa a se sensibilizar com isso, e desse movimento a gente começa a apoiar um movimento de estudantes universitários, moradores de favela, em grande parte oriundos de pré-vestibulares populares, que começaram a denunciar e apontar certos elementos. Obviamente, na saúde, a gente tem trabalhado muito com o conceito da moda, que é o da interseccionalidade, né? Além de analisar os fenômenos sociais a partir da questão da classe social, de perceber também as relações de raça, de gênero, de faixa etária, e a questão do local de moradia começou a surgir com muita força. Quando, por exemplo, eu, na minha disciplina de História Antiga no IFIX, sou avisado que um parente meu estava às vésperas, né, de uma situação amarrado na boca de fumo na localidade conhecida como Casinhas, no Complexo Alemão. Eu digo para o professor que eu tenho que ir lá, não que eu pudesse ser super-herói, mas tentar convencer eu, minha esposa e os familiares para que não fosse o meu cunhado de ralo, a verdade é essa. E o professor deu uma boa risada na minha cara. Eu fiquei reprovado na matéria, né? Porque ele me deu 0 na prova. E episódios, eu conversando aqui com um colega, eu morei muitos anos na rua Leopoldo Bulhões, que pejorativamente foi chamado de faixa de Gaza. Estou trazendo exemplos pessoais, mas todos nesse coletivo começaram a trazer esses exemplos de como eu não consegui chegar na prova porque teve uma operação policial, porque teve a guerra de facção, porque... E aí a gente começou a problematizar essa relação da universidade e as favelas do Rio de Janeiro. Obviamente que é um movimento ainda muito embrionário, não tem a pretensão de acolher todos
universitários do Rio de Janeiro, mas a gente decidiu se reunir em torno desse nome, né? Que aí eu botei aqui o Instagram para ser mais direto, em torno de um coletivo que a gente tem se autodenominado como Fórum Favela Universidade, como espaço para debater não apenas esse diagnóstico que eu trago das mazelas, mas também colocar para debate boas práticas, né, iniciativas populares, entendendo que a superação desse projeto baseado na necropolítica, só se dará a partir da união das pessoas, da classe trabalhadora, em torno de um projeto político capaz de organizar um Estado e de organizar, e aí nesse caso, falando especificamente da educação, uma educação pública de qualidade, equânime, que não faça mais as diferenciações ou produza as hierarquias que produz, inclusive reconhecendo outros saberes, entendendo aí não apenas os saberes urbanos das favelas, das periferias, mas também dos nossos povos originários, das comunidades quilombolas, etc. Então, eu queria encerrar por aqui, Vitor, entendendo que é o debate. Na verdade, o que eu queria problematizar é que existe uma série de desafios, de problemas reais, que eles demandam um enfrentamento coletivo, demandam a organização das pessoas, e uma das formas que a gente encontrou com o apoio da Fiocruz UFRJ foi começar a estabelecer esse debate para dentro desse fórum, que a gente realizou jornada científica, a gente tem realizado algumas atividades como seminário de saúde mental e coisas organizadas e protagonizadas por moradores de favela e periferia urbana. É isso. Obrigado. Estou batendo palmas, vocês ficaram animados com essa coisa de bater palmas, mas tipo assim, não é para ser uma coisa formal não, tá? Tudo falando. Agora todo mundo vai querer palma. Quem vai falar agora? Boa noite, gente. Meu nome é Diego Marcelino. Vou fazer um bate-bola aqui. Você tem coisa de... Tenho. Mas eu não sei se vai chegar aí. Procura só o Instagram. Já dá pra postar bastante coisa. O Instagram aqui, procura Afroétnico Matemática. Se quiser procurar assim. Tem uma dupla, né? Aqui. Só sei o celular. Afroétnico. Aí, já apareceu. Ó, primeiro. Tem som? Vou botar aquele vídeo dentro aqui. Tem som? Ah, então pode botar no YouTube rapidinho vídeo. E aí já diz lá o que é tudo, eu não fico falando. Já vi quantas vezes ali, ó, fala. Não, sério. É que já tem tantas vezes aqui, não é? 24. Hoje o som tá bom. Sabe, a gente sabe que não é assim. Mas ali, no carnaval, pelo menos eu e o Rodrigo, a gente pensa muito nisso, ao longo do ano inteiro, para que as pessoas briguem. Nota 10, nota 10, nota... Gente, boa noite. Vou repetir, né? Meu nome é Diego Marcelino, faço parte junto com o Caio do projeto Afroétnico Matemática Maré. Se eu soubesse, já tá marcando. Vamos lá. Eu faço parte do projeto do Diego, né? Então você vai apresentar? Ouça, também. Sim, só para apresentar. Tá bom, já sou aqui.
eu trabalho também em um projeto social na Pavuna, né? Quando eu me inscrevi, quando o Vitor falou do projeto, eu já me inscrevi com o objetivo de aprender e levar para lá. E é isso que eu estou fazendo no dia. Eu estou indo para as aulas, né? Ele aplica, aprendendo e levando de volta para Costa Barros, passando assim o conhecimento. Só assim que faz sentido. Então, eu moro na Maré, na Baixa de Sapateiro. O vídeo já vai mostrar um pouquinho do que é o projeto. Depois a gente pode, então, ficar alongando muito na minha fala. O vídeo ele é mais curto, tá bom? Não, 10 não, 40, né? Nota máxima no carnaval, viu? Um beijo pra vocês. E agora, bora falar de ancestralidade. O continente africano contribuiu de diversas formas para a evolução da humanidade. Isso é visto até hoje na nossa sociedade por meio de heranças culturais, sociais e científicas. E é isso que o projeto Afroetnomatemática destaca. Se liga aí que essa iniciativa é muito importante. No Complexo da Maré, mais especificamente na Baixa do Sapateiro, para conversar com o querido Diego Marcelino, o fundador do projeto Afroetnomatemática. Ficou curioso, né? Então fica aí com a gente para saber tudo sobre esse conceito que promete. Eu sou professor há muito tempo, desde 2010, eu sempre tive essa ânsia, essa busca de querer me comunicar com meus alunos, né? Reconhecendo a matemática como o jeito que ela é ensinada hoje, né? No senso comum, como uma coisa excludente, né? Que não dialoga com os nossos alunos. Então eu sempre tive muita curiosidade para saber outras técnicas para ensinar matemática. Quando eu descobri que na verdade não era técnica, era abordagem. E essa abordagem tinha que saber quem era aquele aluno primeiro, de que território ele é. E a partir daí eu descobri a etnomatemática, que é uma matemática pensada enquanto saber cultural, né? Que todo mundo enquanto na cultura, todo mundo faz cultura, então todo mundo faz também matemática, né? Então tem como é que isso não chega no livro didático, né? Pensando muito em favela, né? A gente traga dois exemplos clássicos, né? Que é o mototáxi, que é a cozinheira, né? O mototáxi, eles pensam em matemática o dia inteiro, né? Desde o dia que ele acorda, onde que ele vai andar, né? Ele analisa o território todo, né? A cozinha da escola, né? Faz uma comida para 300 pessoas, né? Eu sei fazer comida para 4, 5 pessoas, para 300, eu sei nem por onde começar, né? E tudo isso tem muitos raciocínios matemáticos que não chega com a abordagem para os alunos, né? O que chega para os alunos? São abordagens que eles não se identificam, né? Eles não conseguem ver as pessoas do lado dele como pessoas que fazem matemática. Então ele não tem esse diálogo, né? Você pensa numa pessoa, uma criança, como eu fui com os anos de idade, né? Uma criança negra e tal, vai entrar na escola, ele não se vê no livro didático. Ele só se vê na disciplina de história no período da escravidão. Nós temos a lei 10.639 que obriga a trazer a abordagem, né, dos povos afro-brasileiros na sala de aula. Só que isso só é pensado em história, em geografia, né, a disciplina dita quanto humanas, né, na matemática não. E a matemática vem exatamente nesse ponto, né? Quando você trata a matemática como cultura, todo mundo faz cultura, né? Agora, que cultura é essa de livro didático, né? Que narrativa é essa, né? Quem conta uma história tem uma intenção, né? E a nossa narrativa é toda como se fosse um período iluminado da história da humanidade e tudo aconteceu na Grécia Antiga, né? Quando você dá um Google, você descobre, por exemplo, que a teorema de Pitágoras nunca foi de Pitágoras, que a fórmula de Bhaskara só ensinada aqui no Brasil, mas em lugar nenhum do mundo. E isso não está, essa abordagem não chega para os nossos alunos. Imagina tu começar uma aula de matemática também da história da matemática. Né? A matemática ela é muito mais humana do que a gente imagina. Porque a nossa abordagem ela é feita com essa intenção, né? Para que o aluno chegue com uns 8 anos de idade, né? E pensa, pô, será que eu posso fazer um curso universitário para matemática? Ele vai achar que não. Porque ele nunca se viu ali naquela disciplina, nunca teve esse vínculo com essa disciplina. Então a matemática tem muito em função disso. Isso no âmbito geral. O que é a afroetnomatemática, né? Então, isso de Brasil, né? Não dá para falar de nada da história do Brasil que você não traga as contribuições dos povos africanos, né? E no Brasil, essa narrativa que fala de etnomatemática ficou muito ampla, né? A gente pensa em todos os grupos culturais, a gente não foca nisso, né? E no Brasil, o jovem negro, ele não é lido pensando comum como uma pessoa capaz, como uma pessoa inteligente, né? O nosso imagético de um cientista, por exemplo, pensa assim, eu tiro para uma turma e pergunta, pensa numa pessoa cientista. Ele vai sempre imaginar o mesmo perfil. É um homem branco. Isso é construído intencionalmente como o maior instrumento a escola. Porque a escola que passa a cultura de uma geração para outra. O livro didático que é esse instrumento que a escola usa. Se você não se vê no livro didático, você não está
se entendendo daquela disciplina, conversa com você. Então essa é a proposta da Afro-Oeste na Matemática, é trazer, né, a história africana da matemática. Se você for voltar, né, na história da matemática, você vai ver que a matemática surge junto com a história da humanidade. Desde a primeira pessoa, né, que começou a primeira pedra de um problema na cultura, ela fez matemática, querendo saber matemática. Então, se a humanidade começou em África, a matemática também começou em África, né? E você pode trazer alguns elementos, né? Nós temos, por exemplo, o osso de Xanga, né? É um osso de altura com 30 cordas aproximadamente, né? E esse é o primeiro instrumento matemático da história da humanidade. E você vai pensar, que instrumento é esse? Por que serviria aquele instrumento? Aí tem três hipóteses. Tem um ciclo lunar e tem um ciclo menstrual da mulher. Então, ao que tudo indica na história da matemática, o primeiro instrumento foi feito por uma mulher negra em África. Só que como é que foi essa narrativa para chegar até 2023 e uma criança se conseguir imaginar como cientista, como saber matemática, um homem branco? Então, muita coisa aconteceu nesse meio tempo para chegar nessa abordagem. E isso é história sendo colocada como um viés intencional. Por isso que a gente coloca a Grécia Antiga como centro do saber matemático da história da humanidade, e assim está na nossa identidade. Intencionalmente, para não ter aquele diálogo. Então a gente vem nessa contranarrativa, né, buscando trazer a real história da matemática através de fatos, de argumentos que não estão hoje na identidade. Então a proposta da matemática é essa, é trazer a história real da matemática, né, a história africana da matemática para dentro da sala de aula. Mas eu aquele menino negro que não se via na matemática. Só uma observação, pessoal. Várias coisas que apareceram no vídeo têm a ver com o que a gente discutiu semana passada, lembra? Essa invisibilização das contribuições ao longo da história, das culturas dos povos não, porque semana passada a gente teve uma aula sobre decolonialidade com o Diego Matos. Então a gente falou de várias dessas coisas, e a gente mencionou também a Lei 10.000 Letras 9, não foi? Foi, né? É porque eu não lembro que eu falei nessa turma do mestrado, que eu já estou nessa idade, confundi. Mas enfim, mas várias coisas a gente conversou sobre isso semana passada. Só para linkar. O que é o projeto hoje? Dá para ver direito não, né? Não, pode esquecer que falei. O projeto hoje, ele tem 3 vertentes, né? A gente está sempre conversando sobre essa quarta vertente que a gente espera ainda primeiro acontecer, para depois, né, a gente vai monitorar isso, para depois sim falar que é uma vertente. A gente trabalha com formação de professores de educação, oficina de sensibilização para estudantes e o Fórum de Matemática da Maré. Eu não pedi apresentação, desculpa. Eu tenho 3 filhos, trabalho em 2 escolas particulares, eu trabalho em 2 ONGs da Maré, que é o Luta pela Paz e a Redes da Maré. A Redes da Maré é o Centro de Matemática do pré-vestibular, né, e tem essa questão da UFRJ assim, um espaço grudado na Maré, né, fisicamente, mas é distante em relação ao acesso dos alunos, né, a estudar na Maré, o mesmo vale para Cruz. E então aí lá eu trabalho para vestibular. E também trabalho na Luta pela Paz, que aí tem a ver com por que eu tenho o projeto, porque lá eu sou não trabalho com matemática, eu sou analista de treinamento de projetos sociais. Então, é outro trabalho que eu faço, para se você tem um projeto social, a gente treina seu projeto terminal uma ONG ou quer que ele seja. Então esse meu viés de analista, juntando com o meu professor de matemática, que aí deu esse match do projeto, para vocês entenderem que tem toda uma estrutura, comunicação, de monitoramento, tudo bem estruturado, que é em relação ao meu outro trabalho, que eu só peguei a temática do projeto de trabalho e coloquei para lá, e trabalho essa parte da articulação no campo de professor de matemática. Porque essas formações são com vários professores da Maré, a gente está na Rede da Maré, a gente tem uma meta de 100 oficinas por ano, a gente bate no primeiro semestre, então já está no terceiro ano que a gente faz essas 100 oficinas. E depois, quem for no site, tem tudo publicizado, no monitoramento e tal. E a ideia é a gente não só trabalhar formiguinha com o professor, né? Tipo assim, olha, aqui tem uma lei, você não aplica, você aplica assim, não aplica o instrumento. Aí vai em outra, aí vai em outra, aí vai em outra. Sempre cobrando o professor de não ter acesso àquilo. É um ponto, mas vamos pensar em algo mais, né, em termos de gestão, né, em termos de articulação, em termos de política, entender por que essa lei não é de fato
né, aplicada nas escolas públicas. Quando é aplicada, é mais no campo da história, da geografia, da letras, né, nunca é no campo da matemática. Então, essa é uma ideia, por isso que daí que surge o Fórum de Matemática da Maré. Então, no nosso segundo ano, né, daí, nesse segundo ano a gente entra com o apoio do Lapram mesmo, jogar bola do Kleber falando. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Kleber, como eu apresentou, sou professor do Colégio de Aplicação, mas antes disso, como a gente está falando sobre esse tema, eu sou cria da favela do Rolas. Não tem mais esse nome, a favela onde eu fui nascido e criado tem esse nome, mas as pessoas acabaram chamando agora de Rodo. Deve conhecer o posto do Rodo dessa região de Santa Cruz, então eu venho de lá. Alguém aqui é da Zona Oeste? Santa Cruz, Campo Grande, Campo, Realengo? Só uma pessoa? Gente. Caramba. É verdade. Mas só uma pessoa, mais cedo tinha mais gente na Zona Oeste, né? Os noturnos, acho que. Desci aqui na cidade de Desencanto no. Ah, sim. Mas agora eu sou de Holanda. Então, eu fui aluno aqui da UFRJ, né? Há 21 anos atrás. Eu iniciei o curso de licenciatura em matemática, como vocês, alguns de vocês estão iniciando agora. Acho que essa turma tem gente no segundo período, no quarto. Então tem muito tempo que eu habito esse espaço. Fui morador do alojamento, casa estudantil. Então passei minha graduação literalmente dentro da universidade, com todas as coisas positivas e negativas disso, né? Pela estrutura que vocês devem conhecer. E a minha formação se deu, minha formação na docência, né, se deu a partir da participação em projeto de extensão. E como o André falou inicialmente, né, a extensão universitária é algo que aqui na UFRJ vem crescendo. Hoje tem um público muito maior, mas há 20 anos atrás não tinha tanta atenção da universidade assim. Hoje tem uma pró-reitoria e tal, específica para isso. Mas é o local onde a gente consegue fazer mais coisas que dialoguem com o que está fora da universidade. E foi nesse projeto, que era um curso pré-vestibular, que ocorri em Nova Iguaçu, que eu comecei a minha experiência na docência. E aí, o link que eu faço com a Maré tem a ver com a origem desse curso. Esse curso pré-vestibular, ele nasce inspirado no que acontecia na Maré a partir de uma das organizações não governamentais que o Diego citou. Nessa época era o Rede já, a Rede já, mas que nasceu com o SEASM, com uma lógica de ser um curso pré-vestibular que vai colocar as pessoas com a possibilidade de acessar o ensino superior, mas reconhecendo que não é só a prova, né? Estar ali naquele território e utilizar também aquelas trajetórias para poder pensar no curso, para poder pensar no projeto. Então, essa foi a porta de entrada para pensar a docência e mais à frente para pensar a educação popular. Né? Então, vou tentar fazer um recorte para mais perto, né, para a gente não ficar muito tempo falando sobre a minha formação ficar mais distante. Eu fiz mestrado e doutorado aqui no PEMAT, Programa de Ensino de Matemática. Eu espero que todos vocês conheçam bem até o fim da graduação e que almejem fazer o mestrado e posteriormente doutorado nessa área da educação matemática. Almejem são fácil. Sim. Mas o Vitor é professor, né, no programa, eu sou professor do programa, temos outros colegas que vocês também vão conhecer que atuam lá. E hoje sou professor do programa, né, como sou professor do Colégio de Aplicação, estou credenciado no programa, então atuo dando aula de educação básica e na pós-graduação. E as ações na graduação são essas aqui de parceria. A primeira experiência do Vitor com a disciplina matemática na escola nesse formato foi em parceria, eu e o programa dessa disciplina em 2019? Antes da pandemia. Foi 2019, acho que foi. Com autoria, né? Esse formato. 2019.2. Porque essa disciplina era totalmente diferente disso. Quando eu fiz essa disciplina, há muito tempo atrás, o Vitor também fez. Ah, não, o Vitor não fez. Na verdade, eu não fiz a licenciatura daqui, mas acabei fazendo essa disciplina aqui. Né? Fiz bacharelado e minha licenciatura acabou sendo por uma particular, porque eu precisava de uma posse em concurso público do ensino. Né? Mas eu fiz a disciplina de matemática na escola e era outra coisa.
né, a gente em 2019 pensou num formato que é bem similar a esse, com rodas de conversa e com idas, né, saídas para a escola, mas sempre pensando a diversidade dos espaços, né? Não uma escola idealizada, mas as escolas que a gente tem e as possibilidades que a gente tem de pensar a educação. Então, falando um pouco mais agora da minha ação, né, como professor do CAP, ou seja, toda a educação básica, e como pesquisador da educação matemática, eu vou contar um caso hoje, que aconteceu hoje mesmo. A gente estava pensando em falar sobre isso pela tarde, me deu essa vontade de falar. Eu sou professor hoje da segunda série do ensino médio e estou dando a disciplina de matemática, o conteúdo de educação financeira. Eu prefiro falar de educação financeira do que falar matemática financeira, porque matemática financeira as pessoas têm a ideia de que se reduz ao ensino de juros simples e compostos, tomada de decisão do que é mais vantajoso e tal, uma lógica de mercado, né, de tomada de decisão pensando basicamente no que é mais barato ou no que você ganha mais, né, dependendo de se você é a pessoa que compra ou a pessoa que vende. Mas pensar a educação financeira numa perspectiva mais ampla das necessidades das pessoas. E aí a gente tem o costume lá no CAP de fazer um trabalho, né, nos últimos anos, em que os alunos têm que escolher, eles têm que montar uma família, um grupo, tá? Caracterizar a família, dizendo qual é a profissão, onde mora e tal, e depois apresentar dentro de uma planilha de Excel elementos de orçamento familiar que tem que ter relação com aquela família que eles construíram. E aí, assim, todo ano eu percebi que vinha mais famílias de classe média do que famílias mais pobres, das classes mais populares. E o colégio de aplicação hoje tem uma formação muito menos homogênea do que antes. A gente tem agora muitos alunos de classes populares em virtude do fim da prova, né, não existe mais prova para entrar no CAP, é só um sorteio, e pela política de cotas, que desde 2018 né, vem mudando bastante o perfil do corpo discente. E aí, nesse trabalho que hoje foi a apresentação, né, dessas minhas turmas que eu tenho hoje, um trabalho me chamou muita atenção e eu dividi mais cedo. Que uma família morava em Campinho, eles criaram, né, uma família que morava no bairro de Campinho, conhecem? O bairro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, bem pequenininho ali, tem entroncamento entre outros bairros, Cascadura, Madureira e tal. Zona Norte, foi o quê? Oeste, falei errado, Zona Norte. E eles falaram que morava ali e falaram que a família morava mais especificamente no Morro do Fubá. Era uma favela, né, uma comunidade. E quando eles começaram a qualificar, né, as profissões e chegaram na profissão de um jovem de 19 anos que pertencia à família, eles escreveram no trabalho que a ocupação daquele jovem era vapor no Fubá. Vocês sabem o que significa vapor? É quem trabalha no tráfico, vendendo droga. Em geral é armado, hierarquicamente isso, e é alguém que hierarquicamente está na base, né, desse sistema. E aí, na hora, assim, alguns alunos não sabiam o que era, eu tive que tratar isso de alguma forma. Né? Então, eu entendi que eles estão trazendo algo do território. Uma das pessoas que participou do grupo era morador desse lugar. E a curiosidade é que o meu trabalho eu pedia para que eles botassem fonte de tudo que eles estavam utilizando como referência. E aí, qual é a fonte? Vai ter um link no Google que vai dizer quanto ganha um vapor que trabalha na boca lá da favela, né, específica. E é obviamente que isso é a partir das vivências deles, e aí eles relataram isso. Tá gravando. Verdade. E aí, como que eu trato isso, né, numa escola? Vocês sabem onde fica o colégio de aplicação? Algumas pessoas talvez não. Fica na Lagoa Rodrigues Freitas, está numa região super nova, que obviamente há anos atrás os alunos dessa escola não tinham noção dessa lógica, né? Por mais que alguns pudessem ser usuários de maconha, não sabiam que o vapor né, atual. Então foi algo interessante de hoje para dividir com vocês. Mas tem algo que eu venho me interessando muito mais agora recentemente, a educação financeira é uma delas, mas que é a matemática da rua, né, assim, que vem sendo praticado fora dos contextos escolares, mais especificamente nas ruas. E ano passado eu dei uma disciplina no programa de ensino de matemática que
uma das aulas a gente tratou sobre isso. Tem, né, 2 textos que a gente utilizou na época, recomendo que vocês procurem. Na Vida 10 da Escola Zero, era um artigo do livro, que trata da prática, né, de um feirante, né, um jovem feirante, em que ele não sabia, por exemplo, entre aspas, fazer coisas que eram da escola, mas sabia fazer aquilo no contexto da prática dele. Qual o nome? Na Vida 10 na Escola Zero. Hoje tem um livro. Mas o que eles dão foi um artigo, um trabalho, né, da década de 80, de uma galera da UFPE. E aí eu achei um outro artigo que se relaciona com isso da mesma galera, que falava de outra coisa que pode soar ilegal lá na contravenção, que é o conhecimento matemático do apontador do jogo do bicho. O apontador do jogo do bicho é quem fica lá, tal qual o vapor, né? É quem fica lá na banquinha anotando e também está hierarquicamente no jogo do bicho na base. E o jogo do bicho é uma contravenção até hoje. Então, mais do que serem práticas matemáticas da rua, eu me interesso pelas práticas matemáticas que são marginalizadas, que são tidas como ou ilegais, ou erradas, ou não convencionais, e que não devem ser validadas no contexto da matemática acadêmica. E aí a gente pode falar mais sobre isso mais para frente, mas assim, só para trazer para vocês qual é a lógica assim, do que eu venho gostando de pesquisar e qual foi a minha trajetória, mas a ideia é a gente dialogar um pouco mais. Eu vou botar também. Aqui, tá? Mandei. Mas enquanto isso, eu vou sair eu vou pegar mais tempo, pode? Eu já vou começar fazendo... Não, eu vou ficar em pé, gente, que eu tô de saia, sabe como é que é? Você não tem ótimo. Eu vou pedir igual eu fiz na aula anterior, que eu não gosto de falar com pessoas que eu não sei o nome, nem de onde vieram, porque eu também gosto muito de falar de onde eu vim. Então, para falar com vocês, vai demorar um pouquinho, mas se cada um puder falar o nome, de onde veio, de onde é, só para depois a gente ouvir vocês também um pouquinho. Aí pode começar aqui. Tá. Então é sempre para virar o segundo. O Thiago é 4. Meu nome é Lucas, eu vim da Vila da Pé. Da onde? Vila da Pé. Mentira! Meu vizinho, sou de Cavalcante também. Você é de Cavalcante? Você ouviu os tiros ontem? Por isso que é bom pra gente saber do praia é perto, né? É colado, né? Meu nome é Gustavo, eu morei basicamente tanto em Maria da Graça, hoje em dia eu moro em Olaria. Meu nome é Ana Clara e eu também sou da Vila da Penha. Meu nome é Bia e eu vim de Goiás. Goiás. Legal. Mas agora eu moro aqui. Meu nome é Eric, eu sou mineiro. Da onde? Mineiro. E moro agora em Benfica, na favela do Arará. Arará. Conheço o projeto lá. Você é de onde, Eric? Agora eu moro na favela do Arará. Mas antes falou o quê? Eu sou mineiro. Meu nome é Larissa e eu sou de Cascavel. Perto de Cavalcante também. Ouviu os tiros ontem? Tá aí, ó, tá vendo? Não. Cara, vocês estão falando muito tiro, é fogos isso. Hã? É fogos, aqui no Rio a gente já acostuma com fogos. Também, exato. Acontece de Chapadão. Chapadão, foi lá esses dias. Na Fluminense, né? Meu nome é Samuel, vim de Acari, Coelho Neto. Meu nome é Caroline, passei grande parte da minha vida morando na Pavuna, mas agora eu moro em Belco Roxo. Meu nome é Tatiana e eu venho do Cardegazi. Da onde? Também? Meu nome é Igor, venho do Complexo da Maré. Você tem? Conheço. Trabalho com o pai dele, pô. Também é de matemática. Exatamente. O pai dele é professor de matemática. Trabalho com professor de matemática no Complexo da Maré. Ricardo, moro no Maria. Eu moro em Paciência, perto de Santa Cruz. Meu nome é Ana Luísa, eu vim de Minas
Vocês que vieram de outra cidade, veio para estudar mesmo? Ou já estavam aqui? Para estudar. Eu fui para Volta Redonda fazer administração, saí de lá, vim para cá para fazer aqui e tenho projetos para quando eu terminar aqui fazer outra coisa. Fazer outra coisa? Em outro lugar. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou de Jacarepaguá. Sou Júlia, sou de Piedade. Pertinho também de Cavalcante. Sou Fabrício, sou Caju. Caju. Sou Yuri, sou de Baitoso. Sou Eduardo e vim da ilha, governador. Sou Adriano, sou de Rocha Miranda. Rocha Miranda. Lucas de Colégio. Carlos de Guarati. Fiscal, residente do governador. Yara Carolina. Bruno Copacabana. Eu sou Igor, eu vim de Vizeiro, era de Pernambuco, mas agora eu moro em Maracanã. Pedro Moreninho Ramos, Maria. Sou amigo dele. Paranapanema. Que divide de duas. Gilberto Trota, minha vida é boa. Quase nas filhas. Você era de Paranapanema. Bem diverso, né? Igual de Goiânia, mas mais Zona Norte e É, Zona Oeste. Eles. Vai, pouco não são. Não, tem do Oeste já gravado, Eles Caio. e a Roberto. Cai pra bunda, né? Eles são do mestrado. Os três eu. Bom, agora vamos lá. Ah, consegui. Já vai. Eu nem falei de falar muito sobre esse vídeo importante do projeto. Que é isso que eu vou falar. Bom, eu sou Suelen, sou cria do Morro da Primavera, lá em Cavalcante, perto ali dos meus vizinhos de Piedade. Sou pedagoga, formada pela UERJ. Atualmente sou coordenadora de projetos da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E fundei o coletivo Primavera, que é um coletivo para fortalecer as favelas de Cavalcante. Hoje seria, gosto de falar, gosto não, né? Mas é bom falar sobre isso. Mas hoje quase não estive aqui porque ontem, enfim, eu estava no meio daquele tiroteio subindo para chegar na minha casa, entre uma facção e outra. Se não fosse um vizinho abrir a porta, eu nem sei se estaria aqui para contar a história desse coletivo. Então, é muita luta, né? Por isso que eu gosto de conhecer vocês, para saber, para também entender de onde vocês vieram, qual a luta de vocês, enfim, para estar aqui hoje, imagino que tenham passado por diversas coisas. Mas então, o coletivo Primavera, ele nasce na pandemia, no momento que a gente percebe que o Estado está ausente, mais do que já era, mas principalmente porque as pessoas precisavam sobreviver, muitos perderam emprego, enfim, precisavam se alimentar e não tinham comida, não tinham o tal do álcool em gel, não tinha nem água para lavar a mão, quiçá álcool em gel. Então a gente começou a se organizar coletivamente para poder ajudar essas pessoas e também nos ajudar, porque a gente também estava vivendo isso dentro do nosso território. Então a gente falou, não, vamos botar máscara e vamos botar a mão na massa também. Então a gente também se arriscou, entregando cesta básica, entregando álcool em gel. Mas chega um certo momento que a pandemia flexibiliza e aí a gente, a partir desse contato mais próximo com o morador, né, quando a gente entregava a cesta básica, quando a gente entregava álcool em gel, a gente percebia que tinham outras demandas. Muitas crianças ficaram sem acesso às aulas, né, porque não tinha computador. Então a gente teve uma ausência maior de coisas que eram muito naturais pra gente antes da pandemia e passaram a não existir mais. Tinha criança que não conhecia algumas coisas. Então a gente começou a pensar em ações que pudesse integrar essas crianças novamente, né? Porque elas ficaram, enfim, presas em casa, enfim, nem socializavam com os amiguinhos da casa do lado. E comunidade, vocês sabem como é, muitos aqui falaram que são de alguns lugares que são territórios de favela, como lá no Chapadão. Então, a gente sabe que comunidade é isso, né? Você bota a tua cadeirinha no portão, você senta pra conversar com a vizinha e fica ali conversando. E na pandemia isso acabou. E depois da pandemia, também foi até voltar a ter, foi difícil. Para as crianças foi mais difícil ainda, porque ainda mais as mais novas. Então a gente começou a fazer ações dentro do nosso território voltadas para educação, cultura e lazer. E aí eu vou mostrar rapidinho só algumas fotos, mas acho que tá bem longe para ver, né? Esse é o projeto Sementes.
quiser apagar a luz, pra ajudar. Será que melhor? Eu vou tentar falar mais. Então, esse é o projeto Sementes, que a gente faz roda de leitura com as crianças. Depois da roda de leitura, normalmente a gente faz uma atividade de arte, né, que aí as crianças pintam, desenham o que elas entenderam da história. E nesse dia também a gente fez uma roda cultural. Normalmente a gente também preza por fazer isso, roda de rima, na verdade, batalha de rap. E aí a gente bota as crianças para batalhar, e aí saem diversas coisas interessantíssimas. Esse é o Hora do Cine, que é um projeto que a gente tem de cinema, onde a gente fala sobre a democratização do cinema, né? Porque a gente entende que muitas dessas crianças não vão ter acesso ao cinema, não tem, deveriam, mas não tem. Porque, enfim, às vezes é uma família com 3 crianças, mais o pai, a mãe, para essa galera toda ir para o cinema gastam uma super grana. Então, dentro desse projeto a gente discute a democratização do cinema, da arte. Então a gente consegue botar numa praça uma tela, faz pipoca, bota a cadeira e as crianças assistem o filme. E aí no dia seguinte as crianças vão lá, tia, vai ter cinema hoje? Porque para elas é algo extraordinário, porque eu consegui colocar um cinema dentro da rua delas. Então... Desculpa. Não, tranquilo. Estão dentro das coisas, vão botar em tela esquerda. Mas eu acho que é porque não é possível. E o rolezinho de cria, que é que, como esse slide está desatualizado, que ainda era um projeto. Na verdade, a gente já saiu do projeto e ele já está acontecendo. A gente já fez 2 rolezinhos de cria. O primeiro foi na Pequena África. A gente levou as crianças para conhecer a história da Pequena África, né? Nossa história. E depois a gente levou as crianças na Arena Gamer, que é a primeira arena pública, Arena Gamer pública da América Latina, que é dentro da Nave do Conhecimento do Engenhão. Alguém aqui conhece o projeto Nave do Conhecimento, equipamento? Lá eu já fui, não deixa pra não. Enfim, a Nave do Conhecimento é um equipamento para democratizar o acesso à tecnologia. Então lá tem vários projetos voltados para tecnologia, acesso ao computador. Então, a parte do acesso ao computador a gente tem como se fosse uma LAN table, né? Como se fosse uma LAN house. Então é um equipamento público, tudo gratuito, cursos voltados para tecnologia. Se vocês quiserem fazer, vocês podem entrar no site navedoconhecimento.com, se inscrever e fazer vários cursos que podem auxiliar na carreira de vocês. Mas enfim, e aí o Relézinho de Cria fala sobre a questão do acesso à cidade, né? Porque a gente percebeu dentro do nosso próprio coletivo, muitos de nós, por exemplo, nunca tinha ido ao UERJ. Eu tinha ido porque eu estudei lá, mas amigos meus no coletivo nunca tinham ido a uma universidade pública. E aí, enfim, a gente começou a se questionar sobre isso, né? E quando que a gente passou a frequentar, por exemplo, o centro da cidade? A minha primeira vez no centro da cidade já foi estudando no ensino médio, porque teve um passeio e nós fomos conhecer um museu. Mas antes disso eu nunca tinha ido. Então, é sobre como esses jovens podem estar nesses lugares e imaginar que eles podem estar mais do que só visitando, né? Ocupando também a universidade, os espaços. Então, sobre isso. Essa atividade foi o Dia da Consciência Negra e o Dia da Favela que a gente fez lá no morro. E aí a gente discutiu sobre um livro e depois a gente discutiu com os adultos, mas as crianças participaram da roda de conversa também, ouviram, algumas falaram, depois a gente fez a roda de rap. E no final da roda de rap a gente pediu para as crianças desenharem o que elas quisessem. E uma das crianças desenhou e escreveu esse desenho que está escrito: Consciência Negra, parabéns, Morro da Primavera, favela. Sendo que a gente não pediu para desenhar nem escrever, assim, exatamente isso, só o que quisesse. E essa criança escreveu isso. Então, pra gente, foi importante porque ter participado da roda de conversa fez com que ela desenhasse essa atividade. Esse foi o Dia das Mulheres, que a gente também discutiu sobre a força das mulheres. E aí uma criança escreveu no cartaz: Mulheres Independentes. E aí a gente entende que isso pode estar dentro da linguagem da casa delas, a referência daquela mulher que está ali lutando e muitas vezes sozinha, como mãe solo. Então a gente também discutiu sobre isso nesse dia, porque a gente fez um filme que tratava dessa temática e no final eles fizeram essa atividade de arte.
Eu juro que tá acabando, gente. Esse aqui é o São Cosme e Damião, que a gente faz todo ano. E a gente fala sobre, e para muito além da religião e do que é o São Cosme e Damião, a gente trata nesse dia sobre a questão da intolerância religiosa. Então a gente fala de todas as religiões, porque a gente entende que a gente precisa resgatar a cultura periférica. Imagino que vocês aqui tenham pego, e não sei se é doce, né, no dia de São Cosme e Damião, e a gente percebe que isso tem diminuído justamente por causa da intolerância religiosa. Enfim, as pessoas falam que coloca veneno no doce. Enfim, então nesse dia a gente trata sobre essas questões nessa festa. Inclusive esse ano a gente vai fazer uma super festa, porque no ano passado a gente perdeu duas crianças, que no dia seguinte, enfim, foi uma coincidência e foi péssimo. Não sei se vocês viram isso no jornal, mas passou bastante. 2 crianças morreram envenenadas lá em Cavalcante. Você deve ter visto que mora mais perto. E foi o padrasto que envenenou. Sendo que antes de descobrirem que tinha sido o padrasto, todo mundo estava dizendo que foram envenenadas por causa de doce de São Cosme e Damião. Então esse ano a gente vai fazer uma homenagem para eles, porque os dois participaram da nossa festa no ano passado e no dia seguinte os dois morreram. O Ítalo morreu no dia seguinte mesmo, o outro menino morreu uma semana depois. Mas o Ítalo ficou presente na nossa festa o dia inteiro, no domingo, e na segunda-feira ele faleceu envenenado. Então esse ano a gente vai fazer um mural, vai fazer... Tem até uma foto dele, vou mostrar aqui na parede. Enfim, festa junina, não vou ficar falando de tudo, senão vou ficar... Né? Isso é um pouco da gente, das crianças, da gente junto. Essa rua aqui foi a que eu acabei de falar, que eu fiquei no meio da situação ontem. Nesse dia aqui, inclusive, quando a gente levantou esse toldo, tinha um caveirão lá embaixo. E o caveirão achou que isso daqui fosse pro baile. E mandou tiro pra cima da gente. Eu quase morri, com medo de algum voluntário morrer. Eu falei, meu Deus, a galera nunca vem aqui, quando vem pra ajudar, corre esse risco. Mas enfim, a gente conseguiu descer, avisar que era uma atividade cultural para as crianças. E graças a Deus não aconteceu nada. Esse é o Instagram do Coletivo Primavera, mas eu vou abrir ele também, só para mostrar uma coisa. O Instagram. Já estava até aqui, né? Uma coisa que a gente tem falado muito sobre esses projetos é como eles podem mudar as narrativas do que já está colocado na mídia. Ontem, enfim, aconteceu essa guerra lá em Cavalcante e isso vai aparecer na mídia o tempo inteiro. Teve uma guerra, que teve tiro, que isso, que aquilo. E muitas das vezes os bons projetos não aparecem na televisão. Então a gente tem tentado disputar essa narrativa, né? De mostrar mais as potências que a gente constrói dentro das nossas favelas. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês verem como a gente já conseguiu mudar um pouco essa narrativa na internet. Eu vou falar porque eu acho que não vai dar pra eu botar na parte. Mas antes da gente existir, quando a gente colocava no Google Morro da Primavera, só aparecia notícias relacionadas à violência armada. Agora, quando a gente coloca Coletivo Primavera, é muito difícil a gente ter uma vitória, né? Mas às vezes a gente tem e é bom de falar. Aí, quando a gente coloca Coletivo Primavera, aparece, Morro da Primavera, aparece as ações do Coletivo Primavera. O que a gente faz de cultura, o que a gente faz de arte. Então a gente conseguiu incidir para que as narrativas no Google, enfim, na internet, parassem de ser um pouco sobre violência armada. Enfim, eu queria mostrar essa parte aqui, mas não vai conseguir. E fosse falar do que a gente está produzindo de muito incrível. Bom, não sou suspeita para falar, mas eu acho que é isso, né? A gente tem que mudar um pouco essa linha. E para terminar, eu vou só fazer uma provocação. A gente falou também um pouco semana passada sobre o perigo de uma história única, lembra? Isso que é bem isso que a Sueli está falando. Todos os temas que estão falando aqui foram relembrando, lembrando da semana passada. Sim, com certeza. Esse aqui é seu mesmo? É a primeira imagem.
imagem são várias crianças abaixadas em uma escola da zona norte do Rio. E o que está escrito embaixo é treinamento para se proteger de tiroteios dentro de uma escola municipal. Essa imagem eu tratei no meu trabalho de conclusão de curso, onde eu falo sobre como as operações policiais impactam no desenvolvimento das crianças e jovens em escolas nas favelas. E aí eu uso essa imagem, que um dia eu acordei 5 horas da manhã para ir trabalhar e estava falando sobre isso. As crianças dentro da escola treinando para não morrer. Aí, enfim, eu vou deixar essa reflexão, depois eu falo um pouco mais de que for abrir uma outra segunda parte. Mas para a gente pensar sobre isso, né? Vocês que serão os futuros professores, se é essa escola que a gente quer para o nosso amanhã. Para o Kleber também, pessoal. Pode ver. Agora eu falei, né? Não teve, né? Meu. Porque eu já comecei falando. Não, mas não. Bom, gente, boa noite. Eu já me apresentei na semana passada, não sei se estava todo mundo aqui. Eu sou Roberta, eu sou estudante do mestrado, do programa Temático, aqui do Fundão. E o Vitor me chamou para participar, né, porque eu sou professora na Maré, vou completar 10 anos agora, trabalhando lá. E eu queria falar um pouquinho da minha pesquisa, porque até coloquei aqui no primeiro slide um trecho de Pedagogia da Autonomia de Freire, né, onde ele fala da importância da pesquisa, que quem ensina tem que pesquisar e quem pesquisa também ensina. E até para vocês refletirem como um compromisso, né, já que vocês estão no início da licenciatura, pensar se vocês estão com essa disposição de serem eternos pesquisadores, pessoas que estão dispostas a se reconstruir, se reformular e pensar não só sobre vocês, mas sobre todo esse público para quem vocês vão lecionar, né, que podem ser bem variados, assim, e que vai mudar amplamente como a sua abordagem deve ser nesse processo educativo. Aqui eu trouxe uma introdução, mas eu vou pular, porque eu quero ir primeiro para a provocação. E eu trago essa provocação porque eu fui criada em São Gonçalo, que é um lugar simples, né, relativamente pobre, mas que tem uma pegada tipo subúrbio, então é bem diferente da realidade de favela. Quando eu passei no concurso para a prefeitura, eu vivia uma maternidade solo, meu filho tinha 1 ano e pouquinho, eu morava com a minha mãe e foi um processo bem difícil, bem doloroso para mim, assim, sofri várias violências nesse processo, mas não vou me alongar aqui. Então, eu estudava para esse concurso de madrugada, entre as amamentações, e quando eu entrei, eu fui alocada na Maré e a minha primeira reação foi de pânico, né? Muito provavelmente porque eu estava tomada dessa narrativa predominante de que é um lugar violento, é um lugar que você deve ter medo, né? Minha primeira reação foi de rejeição. E aí, mas eu não tive escolha, porque eu tinha um filho para sustentar, eu queria sair da casa da minha mãe, eu não estava tendo muita opção de escolha, né? Então, eu fui e 1 ano depois, eu até passei em um outro concurso para trabalhar na primeira CRE, que era lá em São Cristóvão, passei em primeiro lugar, então eu poderia escolher qualquer escola. Minha mãe saiu para comemorar, meu Deus, minha filha vai sair da Maré, e aí eu não sabia como contar para ela como ia, porque eu estava absolutamente envolvida pela Maré, começando a refletir e dar sentido ao que eu queria fazer. E aí, enfim, no dia da posse eu contei pra ela, então mãe, que eu não vou, enfim, ela ficou muito decepcionada, chorou, ficou chateada. E porque ela também é tomada por essa visão, né? Eu acho que nesses 10 anos eu consegui mudar um pouquinho a visão dela, mas ela ainda se preocupa. Então eu acho que eu parto desse lugar também de quem não é morador da favela e de alguma maneira absorve essa narrativa de quem está de fora, né? Me autocritico também em alguns aspectos da minha branquitude, embora eu não seja extremamente privilegiada.
Embora eu tenha me tornado periférica ao longo da minha vida, a partir das escolhas que eu fiz, né, de não ser casada, de ter uma maternidade solo, de ter um segundo filho, escolher novamente não me manter no casamento, por me sentir oprimida em diversos aspectos. Então hoje eu moro sozinha, eu tenho 2 filhos, eu sou funcionária de uma prefeitura que tem um prefeito que prejudica a gente cada vez mais, então eu vivo um processo de empobrecimento nesses 10 anos. Hoje eu moro em Ramos, bem próximo da Maré, mais próximo ainda do Alemão. Então eu fui me tornando periférica nesse processo. Na minha vivência na Maré como professora, muito rapidamente eu entendi que as paredes da escola não eram suficientes para que eu conhecesse meu público, né? Eu sou muito pautada por Freire, e eu acho que esse aspecto de você conhecer seus alunos, de você entrar na realidade deles, eu tomei isso com muita força para mim. Então, nos finais de semana, eu sempre frequentei espaços de lazer na Maré, eu fiz vínculos para além da escola. Eu tenho uma ex-aluna que eu praticamente crio junto com a mãe, que é uma mulher que para mim é uma grande referência. É uma mulher muito forte, que teve um filho morto, teve um filho que está preso, tem um outro filho que foi solto e está com tornozeleira, mas que é uma mulher incrível e por algum motivo as maternidades dela não são fáceis. Então a gente divide a responsabilidade pela filha adolescente dela, que é uma menina LGBT, favelada, com várias dificuldades também. Enfim, na minha pesquisa, né, então eu vou falar da pesquisa antes de falar da provocação, que é uma pesquisa narrativa, eu trago não só a minha narrativa, né, dessa minha experiência e imersão como professora e que aspectos do magistério eu fui descobrindo serem importantes, mas eu trago também as narrativas das alunas como posicionamento político mesmo, como forma de mostrar que existem outras pessoas, outras realidades e que a educação não pode ser pensada com essa rigidez curricular que a matemática costuma ser pensada. A provocação que eu trago, né, eu sei que tem uma pessoa que mora na Maré, outras pessoas que vêm de outras comunidades, mas em algumas turmas é bem interessante o que vem de resposta nessa provocação. E aí a pergunta é, você conhece a Maré? Complexo da Maré? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar. Então conhece alguma coisa. Alguma coisa você conhece. O que você pensa quando você ouve falar sobre a Maré? O que te vem à cabeça? Podem falar, fala. Então, até pouco tempo eu não pensava muita coisa não. Até ser roubado por um rapaz de lá. Ele debochar no auto do roubo de mim, eu corri atrás dele, não consegui pegar. Criminalidade, então, é o que você pensa. Isso, realmente. Mas assim, no meu também tem. Mas eu ser roubado. Sim, lá. sim, não tem julgamento nenhum. Fiquem à vontade para falar o que vocês pensam honestamente, gente, porque a gente está aqui para se reconstruir. E eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica mesmo, e tudo bem, falar algo que você acha que pode não ser tão legal, é isso mesmo. O que mais que vem à cabeça quando você pensa em Maré? Assim, acaba sendo uma visão um pouco ruim. Mas é aquela visão do tiroteio, que não tem aula. Violência, falta de aula, ausência de serviço público, né? O que mais? Eu conheço pelo influenciador. Também. Qual o nome dele? Rafael Vicente. O Rafael Vicente. Maravilhoso, ele né? mostra bem a Maré mesmo. Que neve agora. O que mais, gente? Você levantou a mão, fala, gente. Alagados. O que mais? Eu também, talvez como sua mãe, quando eu ouvia falar em Maré, realmente dava medo. E quando minha filha faz geografia aqui na UFRJ, entrou para o projeto do PIBID, ela está lá na Maré. Então, quando ela nos comunicou que iria para a Maré, eu e a mãe ficamos apavorados, né? Mas ela também, aos poucos, foi nos mostrando que a realidade é outra também. Claro, a violência tem. Você sabe qual escola ela está? Ela está na mesma escola. Eu ia até conversar com vocês. Nova Holanda, na Olimpíadas. Olimpíadas. Qual é o nome dela? Ana Clara. Então acho que sim. Depois a gente fala. Tá, medo então, né? Acho que é a palavra que você mas traz. Ela foi nos mostrando que também não é essa coisa tão horrível. Tem que entrar para entender, né? E aí a gente fica só com a narrativa do Tino Júnior, fica difícil, né? Vai, pode falar. Assim, como muitos próprios moradores lá, que acabam sempre estudando muita coisa, é sempre, quando vem a primeira palavra, Maré, é sempre a Avenida Brasil fechada é vermelha, por conta de operação policial, por conta de invasão, seja da Nova Holanda para baixo, da baixa para Nova Holanda.
e sempre marcada pela violência, ainda mais no ano de 2019, acho que foi 2019, onde ficou marcado por onde teve uma invasão policial, onde acabou matando um garoto da escola pública. Marcos Vinícius. Isso mesmo, Marcos Vinícius. Ele acabou vendo falecer por conta dessa operação policial, que ficou muito marcada pela violência. Já era muito marcada pela violência, mas ali onde praticamente foi um dos ápices da violência na Maré. Eu odiava na minha vida também. Violência, então, né? Violência. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não é exatamente uma visão, eu acho, ruim, mas é porque, como moradora aqui desse Chapadão, né, a gente sabe que a visão que o Tio Júnior traz das reportagens é péssima, é totalmente demonizada. E eu acredito que na Maré isso também sofre. Então, eu acho que, assim, eu não vivi lá, não fui lá, não cheguei em nenhum momento. Mas eu imagino que, apesar de tudo isso, provavelmente deva ser igual onde eu moro. Tipo, tem toda essa questão, tem toda essa discriminação. Eu não vou dizer que é mentira em algumas questões, mas não é só isso. Então, eu acho que é como se fosse um talvez assim, sabe? Alguém quer falar mais alguma coisa ou avança? Fala. Eu tenho uma visão de uma comunidade perigosa, porém muito desenvolvida, né? Com casa muito grande, eu fiquei impressionado. Eu fui lá umas 3 vezes, né? Eu fiquei muito impressionado com o tamanho das casas, primeiramente, que chama muita atenção, que são casas de 3 andares, mas também que é um lugar muito cheio, com muito comércio, parece uma cidade lá dentro, muito desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão que eu entrei de moto lá, tinha um cara sentado com um fuzil na porta, também ficou comigo, mas nessa visão do perigo, mas também um lugar muito desenvolvido, parece uma cidade lá dentro. Uma comunidade que é bem pequena. Nesse sentido também, como eu morei no alojamento, na Maré, na verdade, Parque União, mais precisamente, era um local que eu enxergava para poder sair do ambiente que não tinha nada, né, sábado e domingo, para socializar ou para comprar alguma coisa. E a feira da Teixeira, como era a feira assim. Por mais que eu tenha vindo de um contexto que tinha feiras livres grandes, bem grande e tal, aquela feira era uma coisa que assim, até hoje eu acho fantástico. Ainda esse olhar parecido dele. Ainda mais puxando o gancho deles dois, quando eles falaram mesmo, ainda mais a parte da Nova Holanda, tanto da Teixeira quanto do Parque União, até os moradores dentro da própria comunidade ficam falando disso. E assim, além muitas pessoas acabarem lidando pela própria criminalidade, dentro da Maré mesmo tem praticamente, como é que falar, uma nova cidade. Eu sou morador da Baixa, mas toda vez que a gente chega assim e fica brincando, a gente vai, toda vez que eu, sei lá, vou pro Parque União, eu tenho um amigo do Parque União e fala assim, pô, tô indo da Zona Sul da Maré. Tô indo pra Zona Sul da Maré, porque é lá onde tem, tipo, pô, pagode. E meus alunos da Baixa falam que os da Nova Holanda que são favelados, porque são mais pobres que eles. Tem muitas vezes que acabam brincando dessas coisas, mas assim, ainda mais uma cultura, porque sei lá, se eu quero, que ele falou, se eu quero sair, eu posso ir para Parque União, eu posso ir para Vila do João, que lá, a Vila do João também tem uma feira, tem vários comércios onde eu posso, sei lá, tem um varanda, lá tem uma pizzaria, um rodízio lá, muito bom. Tem, então assim, é literalmente como se fosse uma outra cidade dentro da cidade. É bom que vocês estão chegando mais ou menos, acho que é onde eu quero chegar. Alguém mais quer falar disso? Na Maré tem 140 mil moradores. Vai ter isso, eu não tento desenvolver essa informação. Não pode falar, não. Já vou ter que falar, você. Está sem tempo. Já acho que eu ia falar uma coisa que deve ter ido. Não, é porque as pessoas também. Existe uma cidade mesmo dentro da Maré, existe desigualdade dentro da Maré. Existem comunidades com comerciantes que pagam escolas particulares para o seu filho dentro da Maré com mensalidade de 500 contos, 600 contos. Então tem uma zona sul da Maré que o pessoal fala, que é o Parque União, que é a Vila do João, tem a parte muito pobre, que é o Parque Tijolinho, onde não chega água, a galera não tem o que comer no dia seguinte, né, insegurança alimentar. Então tem tudo ali dentro da Maré, inclusive tem organizações muito grandes, né, dentro da Maré, que tem a Redes da Maré, tem a Luta pela Paz, tem o SEAG, tem a Cruz do Lado, tem a FRJ aqui, então tudo dessa da Maré é muito mais ampliado pela mídia, tanto pelas organizações,
e quanto pelas vias expressas, que não tem como chegar no Rio e passar pela Maré. Pode ir pelo aeroporto, por lá, por onde você quiser, no Brasil, e a Maré passa pela Maré. Então tudo ali se amplifica. E amplifica a parte ruim e deveria amplificar a parte boa. Que é aí que vocês tinham respondido, falar mais. Então, eu botei várias fotos aí, mas a imagem tá meio ruim. Todas essas fotos são fotos das minhas vivências na Maré, dentro e fora do contexto escolar. Nesse daí, por exemplo, eu fui com os alunos fora do horário escolar, a gente foi fazer um rolê lá no final de semana, foi no Museu da Maré, mas não dá pra ver direito. Isso aqui é uma foto que eu tirei com a visão da linha amarela para Maré, porque eu venho andando de lá, aqui pro fundão, tem uma passagem de dentro da Maré que você sobe. Aí do pontilhão. Tem uma foto disso também, mas não sei se vai dar pra ver. Continuando aqui, acho que eu adivinhei mais ou menos, né? O que viria da visão estereotipada, né, que a gente pode dizer, de quem não tem qualquer vivência na Maré. Então, quando se pensa em Maré e outras favelas também, né, a gente pensa em violência, criminalidade, caos, abandono. Aqui embaixo não aparece ali, corpos sexualizados, né. E aqui a foto, essa parte aqui que está cheia de lixo, quando você anda assim na Maré, né, tem vários focos de lixo sem caçamba, com lixo no chão, né? E isso, né, faz pensar naquela visão de que o favelado é desorganizado, é porco, é isso ou aquilo, mas na verdade a Conlurb não coloca caçambas lá, a Conlurb não passa lá com a mesma frequência que passa em outros lugares, então os moradores ficam meio sem opção com essa questão da coleta de lixo. E a cultura vai se formando a partir do que é oferecido ou não também, né? Se a gente for pensar de uma forma geral, a forma como o poder público se faz mais presente lá dentro é nas operações policiais. E não à toa, essa visão da violência e do tiroteio é o que as pessoas mais sabem que acontece, porque é a forma como o poder público mais chega. A maior parte das coisas que acontecem dentro da Maré são organizações das pessoas de lá de dentro, que se mobilizam, lutam, as ONGs também, né, acabam tendo um papel importante. E é isso, o poder público não oferece muita coisa além de bala. E aí aqui falando um pouco do território da Maré, para romper um pouco com essa visão estereotipada rapidinho, para a gente fazer um intervalo e depois eu continuo. Mas aqui tem fotos também da minha vivência lá. Essa é uma foto clássica dos alunos do corredor da minha escola. Eu trabalho em 2 escolas agora, no CIEP, que fica na Baixa do Sapateiro, e uma outra escola que fica na Nova Holanda, que são regiões de facções rivais dentro da favela, e é bem legal circular pelos 2 lados e compreender de forma mais ampla a favela. Quando tem operação, quando a polícia invade, por exemplo, em horário escolar, nós temos que ir correndo para os corredores com os alunos, alguns ficam mais nervosos, outros ficam levando na brincadeira, os responsáveis começam a chegar para buscar, então a gente tem que ficar organizando os responsáveis enquanto ouve os barulhos de tiro. E é isso, assim, o Estado escolhe entrar lá 11 horas sabendo que centenas, sei lá, milhares de alunos estão tendo aula naquele momento. Bom, então vou falar. Rapidinho, só para falar. O Bela Maré de uma ONG, o Museu da Maré também é uma manifestação cultural que tem lá dentro. Isso é uma parte do Museu da Maré, que é uma casa de palafita, que conta a história, né, de como a Maré foi aterrada, como ela era antes, as casas de palafita e como ela foi se transformando. Isso aqui também é um pedaço lá do Museu da Maré. Seria interessante até se a universidade conseguisse em algum momento fazer esse rolê lá. O botequim do avô da Marielle, que ficava lá dentro, eles reproduziram o botequim lá dentro do museu. Essa é a escadinha que eu falei, que eu subo lá no pontilhão, e aqui eu acesso uma passarela que tem na linha amarela, que dá acesso aqui para o fundão. Então muita gente que mora na Maré estuda aqui, né, faz essa caminhada. Enfim, não dá para ver tudo. Isso aqui é uma visão ali do fogo cruzado. Eu estava fazendo um passeio com os meus alunos, ela está na linha amarela, não dá para ver direito. E tem mais coisa ali, tem o muro da minha escola, enfim, mas fala, você ia falar alguma coisa. Não, eu ia dar só uma contribuição à professora Alice do Prado Varadaga, uma das maiores expoentes da história da favela, do livro que era da invenção da favela. Ela narra como esse estereótipo nasce, né, na formação de todas as favelas, das classes perigosas, né? Se alguém que mora numa vila, você não é vilado. Se você mora num apartamento, você não é apartamentado. Agora, se eu moro na favela, eu sou favelado. Inclusive designa não apenas uma espécie territorial.
A favela é diferente entre os seus formatos. Você vai na Cidade Alta, você vai dentro da Maré, as construções urbanas e o uso e apropriação do solo são distintos entre si e são também hierarquizados economicamente, né? Existe desigualdade dentro da própria favela. Por isso que é errado dizer que a favela é periferia, porque existem centros dentro da favela, periferias, centros dentro da própria periferia e periferia dentro da periferia da periferia, né? Então, acho que isso é legal pra caramba para a gente entender qual é essa conformação urbana que deu trabalho e dá trabalho até hoje ao IBGE de definir o que é a favela, que antes era aglomerado subnormal, ou seja, até 2 anos atrás a definição do que era a favela era sempre a partir do que falta. E é aqui da Maré, com o Jailson, que nasce o paradigma da potência. Ele organiza esse pensamento, inclusive para estimular que os pesquisadores pudessem pensar a favela a partir da sua potência, da sua riqueza, enfim, da vida, né, pessoal? Enfim, desculpa, é isso. Contribuindo nessa área de historiador. A gente tem que fazer um intervalo agora, né, por causa do horário do bandejão. Vou só dar 2 avisos rapidinho antes, senão eu vou esquecer. Uma é que a aula pública da Pequena África está marcada para sábado que vem, a gente vai precisar adiar, tá? Porque a pessoa convidada teve um imprevisto, a gente vai mudar de data. Aí assim que souber eu vou informar a nova data, mas não vai ser sábado que vem, tá? E outro aviso é que eu estou com uma bolsa de iniciação científica disponível, não sei se vocês estão sabendo, então não. Eu pedi para a Braiana avisar, não sei se tá. Mas eu vou pelo Google Classroom também, tá? Beleza? Então é isso. Então daqui a 10 minutos a gente volta. Vai levar a mochila, né?